pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanete, resumo do episódio 304. Seher perguntou para o Yaman sobre o que o Nedim havia dito. Yaman contou que o Zeki estava apto a doar após 1 mês e meio. Depois, Seher abraçou novamente o mozão enquanto Kaninana assistia à felicidade alheia. Yaman em seguida a olhou mandando o seguinte recado: caia fora. A mulher entendeu, obviamente, disparando em seguida um graças a Deus. Seher disse que havia esquecido de tomar o café por conta da animação e emoção e decidiu pegar outro porque tinha esfriado, mas Yaman disse que não, pedindo que ela esquecesse o café, enquanto segurava na mão dela. Seher disse que os olhos deles estavam sorrindo e que ela estava feliz e grata por tudo que tinha acontecido. Seher também falou sobre tê-lo forçado com relação à mãe dele. Seher mencionou o fato dele nunca ter aceito, acreditando que se tinha alguma chance, seria com Zeki. Yaman disse que sabia que ela tinha feito tudo aquilo pelo bem dele, mas que as recusas dele não eram para ela. Yaman disse que se não fosse Seher, ele não teria tido força para lutar, porque a força dele partia dela. Naquele momento, Yusuf lindinho apareceu, dizendo que quando crescesse iria beber café como o tio dele, cuti demais. Depois de uma conversinha, Yusuf disse que subiria para fazer um trabalho da escola. Ele disse que seria uma peça e que ele seria um médico. Serrezinha e Mozão logo em seguida deram as mãos. E queremos mais cenas como essa, Nazaré. É pedir muito? Kaninana estava indignada enquanto batia um papo com Zurral Coral. Ela dizia que parecia que o homem tinha 9 vidas. Kaninana falava que o homem havia caído, tinha ido para o tratamento intensivo e que ainda poderia ser um doador. Ela ainda disse que pelo jeito ele era teimoso como Yaman e que ela iria quebrar aquela teimosia. Zurral quis saber como ela faria aquilo. Ela disse que Kaninana não poderia fazer mais nada e que o homem havia voltado da morte. Kaninana disse que não tinha intenção nenhuma de desistir. Ela também lamentava dizendo que estava tão perto de jogar Seher para fora da mansão, ou iludida. Ela repetia que não iria desistir nunca e ainda disse que Zurral também não iria desistir e que iria ajudá-la. Sultana conversou na casa da Senra sobre toda a situação, deixando a Aitem com peso na consciência de esconder a verdade para Duigu. Nedim dava as ordens para os seguranças ficarem atentos na porta do leito do Zeki. Em seguida se deparou com Zurral, perguntando o que ela estava fazendo lá. Zurral respondeu que tinha ido fazer um check-up. Ela tentou distrair Nedim chamando o homem para tomar um café e ele aceitou prontamente. Kaninana tentava distrair o segurança ao passo que Zurral fazia o mesmo com Nedim. O segurança do hospital reclamou com os seguranças do Yaman, dizendo que estavam incomodando os outros pacientes, enfim, que estavam tumultuando. O segurança pediu que eles saíssem porque estavam burlando regras do hospital, ou seja, era fora do padrão. Kaninana aproveitou a oportunidade para entrar no quarto e quando tirou o veneno para colocar no soro, Nedim entrou e perguntou o que ela estava fazendo lá. Kaninana disse que tinha ido para agradecer Zeki e rezar por ele. Ela disse que ele era um santo e taus. E cadê o óleo de peroba para essa serpente produção? Nedim não gostou nem um pouco da presença dela lá, a julgar pela expressão dele. Ele disse que ela teria que sair, mencionando que de qualquer forma Zeki estava dormindo, pedindo que ela voltasse quando ele se recobrasse. Já do lado de fora do hospital, Kaninana esbravejava com Zurral por ela não ter conseguido manter o Nedim longe e ainda chamou o coral de incompetente. Zurral disse que Nedim havia voltado porque os seguranças haviam chamado ele. Zurral também perguntou a Kaninana sobre o grande plano. Ambas discutiam sobre o que fariam. Zurral disse que não ajudaria Kaninana com aqueles planos dela. Tão logo Zurral saiu, Kaninana falou:
Se eu tivesse alguém junto comigo, como eu, ou seja, se tivesse a ajuda de alguém como ela, oh prepotente. Ela disse que poderia conquistar o mundo se tivesse alguém como ela do lado dela, mas lamentou não ter ninguém, dizendo que sempre ficava junto com pessoas estúpidas. Em seguida, Nedmin apareceu e Kaninana perguntou o que ele fazia lá. Ele disse que não teve escolha e que a seguiu e que precisava de dinheiro urgente porque precisava desaparecer por algum tempo. Kaninana deu algumas instruções para ele, inclusive pedindo que ele não ligasse para ela. Em seguida, ela escreveu em um papel o segundo número de contato dela, que ninguém conhecia. Naquele momento, Seher apareceu, perguntando o que eles estavam fazendo ali. Kaninana repetiu o que havia dito ao Nedim, que tinha ido para agradecer pelo Zeki. Mas quando Seher olhou para o Nedmin, perguntou se eles não haviam se encontrado antes, enquanto o homem tentava não encará-la. Ele disse que não, mas Seher disse que ele não parecia estranho e que achava que o conhecia de algum lugar. Pois é. Seher perguntou para Kaninana quem era o homem, e a serpente disse que era um vizinho do antigo bairro em que ela morava e que tinham se encontrado por coincidência. Ao se despedirem, Seher ficou pensativa e espero que ela lembre. Aí ligou para Duigu, contando tudo que a Nê-Serpente do Núcleo B tinha feito contra o Ali, e Duigu ficou chocado. Seher estava saindo para comprar uma guloseima que Yusuf havia pedido, quando Neslihan apareceu, porque ela estava com a incumbência de comprar o remédio da Kaninana. Ela pediu gentilmente que Seher fizesse o favor para ela de comprar, porque ela tinha coisas para fazer. Seher, obviamente, pegou a receita para comprar. Eita! Quando Duigu chegou em casa muito arrasada, perguntou se a mãe a odiava tanto. Ela falou muitas coisas enquanto confrontava a Nê-Serpente do Núcleo B, perguntando como ela poderia ser tão má. Duigu disse que não entendia como a mãe poderia ser tão cruel. Duigu falou das coisas boas que Ali tinha feito para ela e quão precioso ele tinha sido. Duigu dizia que a mãe não queria ninguém perto dela. Ela disse que a mãe tinha mentido para ela, brincado com ela e que queria que todos ficassem longe dela. Duigu ainda mencionou a generosidade do Ali em não ter respondido que ficou magoado com ela. A mãe tentou explicar, mas Duigu não permitiu, saindo em seguida. Seher, ao comprar um remédio na farmácia, aproveitou para entregar para a farmacêutica uma receita, pedindo para que ela preparasse aquele remédio também, mas que era para preparar com cuidado, porque o paciente tinha uma condição de saúde muito delicada. E a mulher perguntou o que era. Seher respondeu que era câncer. Ao ler novamente, a mulher perguntou se Seher tinha certeza, falando de um possível engano. Seher naquele momento ficou confusa e a mulher disse que pacientes com câncer não poderiam usar aquele remédio porque era muito perigoso. Ela disse que aquele remédio causava um enorme efeito quando usado por pessoas saudáveis. Ela falou dos sintomas, tais como desmaio, tosse, palidez, dentre outros efeitos colaterais. Seher falou que aquele paciente tinha câncer de pulmão e a mulher disse em seguida que a prescrição estava errada. Seher mostrou o nome do médico, totalmente incrédula, porém a mulher disse que entendia, mas que o médico deve ter prescrito errado. A mulher assegurou Seher que aquele paciente não poderia ter câncer, rolando um instrumental de suspense. Eita! Seher ficou chocado, falando dos sintomas, e a mulher disse que a pessoa estava tendo aqueles sintomas não pelo câncer, mas por estar tomando aquele remédio. Mesmo diante do que havia acontecido, Seher quis levar o medicamento, mas foi orientada pela mulher novamente, que esclareceu que o medicamento não era para câncer. Após sair da farmácia e caminhar pelas ruas, Seher teve o insight de quando viu o laudo falso que Kaninana jogou de propósito na porta da escola do Yusuf para que Seher visse, além de outros fatos que aconteceram com Kaninana. Logo em seguida, Seher se perguntou se aquilo era tudo mentira e se Kaninana não estava doente, e sim os enganando.
Quando Seher estava indo para o quarto com Yaya, que não estava se sentindo bem, encontrou com Kaninana, que voltou a tossir. Seher, naquele momento, entregou o medicamento para ela e explicou por que ela tinha comprado e não a Neslihan. Kaninana ficou em choque, ao passo que Seher, em pensamento, se perguntava por que ela estava fazendo aquela cara. Yaman estranhou o comportamento da Seher, querendo saber se tinha algum problema. E quando ela estava pronta para contar sobre o que tinha acontecido, Kaninana apareceu e disse que precisava falar com ela. Kaninana espertamente perguntou onde Seher havia comprado o remédio, dizendo que aquele remédio estava errado, que não era o remédio que ela tomava. Seher disse que iria trocar e Kaninana escapou. Seher ficou na dúvida sobre o remédio estar errado mesmo ou se a serpente havia feito aquilo para enganá-la. Kaninana, na sala, contava tudo para Zurhal sobre o que tinha acontecido com relação ao medicamento. Duigu, muito constrangida, falou com Ali sobre o que a Anê, serpente dela, havia feito. Ela disse que não imaginava que ela pudesse ter feito algo daquele tipo. Ali disse que era muito normal ela imaginar que a mãe jamais faria uma coisa daquela, mas como ela imaginou que ele pôde ter sido capaz? Ela ficou sem palavras. Kaninana tentou convencer o médico a resolver o problema do Zeki, já que ela não estava conseguindo, mas ele se recusou. Após o médico desligar na cara dela, Kaninana disse para Zurhal que por enquanto ele não tinha aceito, com esperança de executar o plano para eliminar Zeki. Seher observava Yaya dormindo enquanto lembrava das palavras ditas por ele sobre o caráter da mãe. Seher disse, olhando para Yaman, que talvez ele tenha sentido a verdade desde o início e que ele sempre soube no coração dele. Ela lembrou de uma conversa que tiveram. Logo em seguida, ela disse que tinha que ter certeza primeiro antes de dizer alguma coisa para ele. Seher pensava na possibilidade do médico ter dado o medicamento errado. Ela ainda achava que poderia ter acontecido um equívoco. Seher resolveu vasculhar o quarto da Kaninana e, após procurar muito, descobriu um vidro de remédio, se perguntando o que era aquilo. Seher pegou uma amostra do remédio e, ao sair apressada, encontrou Kaninana, que perguntou se tinha algum problema, e Seher deu uma desculpinha. Kaninana lembrou de tossir, pois é, e Seher perguntou se ela não tinha tomado remédio. Seher disse que se Kaninana quisesse, poderia dar a receita que ela lidaria com aquilo enquanto estivesse fora, mas Kaninana dispensou dizendo que não queria dar problema. Seher insistiu dizendo que não era problema nenhum e ainda pediu que ela fizesse um check-up se ela quisesse. Seher disse que não iriam negligenciar o tratamento dela, mas Kaninana falou que o importante era a saúde do Yaman e que cuidariam do problema dela depois, peçonhenta. Nedim e Yaman conversaram por telefone e durante essa conversa conseguiram fazer a conexão do mesmo homem da moto com um homem que bateu no carro do Yaman. Nedim enviou o endereço para Yaman e o homem era o Nedmin. Yaman disse para Nedim que iriam juntos e assim terminou o episódio. Hoje Nazaré soltou o fragmento cedo porque amanhã a casa deve cair sob Kaninana. Será que seremos tombadas? Não sei. Espero que esse plot termine, gente. A serpente está fazendo hora extra. Chega! Ah, e teremos ação também, com certeza. E Seher irá nos presentear, dando alguns tapas na cara daquela mulher repugnante. Valeu, Nais, pelo mimo. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.